Agora o assunto é exclusivo. Bota exclusivo na tela, meu amigo. Um operário morreu enquanto trabalhava em um condomínio de alto padrão aqui na nossa cidade de Uberlândia. O homem havia entrado no local ontem à tarde, mas foi localizado sem vida já na manhã de hoje. Quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Barros. A Carol vai atualizar tudo para a gente agora, que ela está posicionada e tem ali mais informações, inclusive com a equipe de resgate. Carol, situação dura, né? Neste caso, a gente só lamenta. Sai para trabalhar e não volta mais para casa, não é? Muito difícil uma situação como essa, Lúcio, principalmente porque a gente está falando de um trabalhador e de uma tragédia, né? Porque, a princípio, as evidências indicam que o que pode ter acontecido é um acidente de trabalho. Mas a gente vai falar ao vivo com o Tenente Caio Máximo, ele que vai nos dar mais detalhes. O fato é que essa vítima saiu para trabalhar em uma obra lá no bairro Cidade Jardim, e ele estava trabalhando com a instalação de ar-condicionado. Deveria ter voltado para casa, como de costume, ao fim do turno, mas isso não aconteceu e aí a família deu falta. O tenente vai nos trazer mais detalhes agora. Boa noite, seja bem-vindo à Cidade Alerta. Como é que a família descobriu isso tudo? Boa noite. A princípio nós fomos acionados por encontro de uma pessoa que já estava sem vida, que nós temos notícia que esse trabalhador, ele foi trabalhar num dia anterior e não retornou para casa. Com isso, a família tentou algumas ligações, não obteve resposta e na manhã do dia seguinte foi procurar no último local que sabia que esse trabalhador estava, que era numa residência em instalação de ar-condicionado. Eles a princípio, não encontraram a pessoa, mas encontraram o veículo, encontraram as ferramentas no local e continuaram essa busca. Foi quando o proprietário do imóvel lembrou de um fosso onde vai ser instalado posteriormente um elevador. Foi quando um familiar subiu na laje para verificar esse fosso e encontrou já essa pessoa sem vida. Ele mesmo criou um acesso ali, quebrando o gesso da casa e infelizmente encontrou já sem vida esse familiar. Um local de difícil acesso, né? Não é possível nem identificar se ele morreu com a queda ali na hora. Isso, nós temos um vão aí de aproximadamente 7 metros. Então a gente não consegue precisar a causa da morte, mas fato é que a princípio a gente tem esse indício de que ele estava lá em cima e caiu nesses 7 metros, né? A Polícia Civil ela foi acionada para que seja verificada as causas da morte. O trabalho do Corpo de Bombeiros ali foi complicado também. O trabalho do Corpo de Bombeiros consistiu em ir até a cena e verificar o estado da vítima, né? Se estava realmente sem vida ou se caberia algum salvamento, mas infelizmente não teve salvamento dessa vida. Situações como essa chamam bastante atenção porque, ao que tudo indica, as evidências indicam que pode ter sido um acidente de trabalho, né? Então são situações que, em obras, precisam muito ser observadas. São indícios de que sim, né? Mas essas causas têm que ser verificadas pela perícia que foi acionada e o que a gente orienta é que todo trabalhador trabalhe com as ferramentas de segurança, que trabalhem com os EPIs, que tomem cuidado com a altura, que se preservem. E mesmo sendo dia, né, já era hoje pela manhã, quando ele foi localizado, foi preciso até jogar uma iluminação ali para constatar que ele realmente estava lá no fundo, devido a essa profundidade. Nós temos um fosso ali de elevador, então é um lugar fechado que posteriormente seria instalado o elevador. Então a gente tem 7 metros e sem nenhuma claridade, por isso que foi preciso o familiar de alguma luz para conseguir verificar essa pessoa lá embaixo. Perfeito, a gente agradece a participação aqui do Tenente Caio Máximo falando conosco, inclusive de um resgate que não foi possível trazer essa vítima com vida. Afinal de contas, ele estava desaparecido desde a noite anterior, né? Ele deveria ter voltado para casa à noite, mas assim que deu o horário, os familiares perceberam, já começaram a fazer as ligações que não foram atendidas, mensagens que não foram visualizadas, então isso levantou uma preocupação muito grande. Só que somente pela manhã é que eles conseguiram acesso ao local de trabalho, já que ali era uma obra, estava tudo fechado, não tinha ninguém por lá, e só hoje pela manhã é que se conseguiu contato com o proprietário dessa obra para que ele autorizasse as buscas. E depois de algum tempo identificado, ele se lembrou desse fosso que estava ali para instalação futura, ainda não tem o elevador lá no local. Aí sim, eles encontraram essa vítima, infelizmente um trabalhador, um homem de 68 anos, ainda trabalhando, ou seja, já quase na casa dos 70 anos, infelizmente perdeu a vida dessa forma trágica. A gente lamenta muito, inclusive nossas condolências, nossos sentimentos aos familiares que nesse momento estão
com essa notícia trágica, Lúcio. Certeza, Carol. A gente só lamenta quando se trata de trabalhador. A gente mostra aqui todo o respeito, todo o carinho nesse momento de dor da família. Agora, a pergunta que te faço, Carol, ele foi parar nesse fosso, mas ele não fazia um trabalho ali perto, não se sabe ao certo o que teria acontecido no momento que ele caiu ou estava por ali, desequilibrou, alguma coisa assim. Não se tem essa informação, né? O que ele estava fazendo exatamente na obra? Exatamente, Lúcio, porque ele trabalha com a instalação, trabalhava infelizmente, né? Ele trabalhava com a instalação de ar-condicionado. E ali naquele local, daquele fosso, que até um ponto distante de onde ele estava fazendo esse serviço, ninguém esperava procurar por ali, né? Foi só o momento mesmo em que o proprietário do local se lembrou que poderia ser um ponto que não tinha sido visitado anteriormente, mas que a vítima poderia estar lá. Não há qualquer evidência de homicídio, de morte violenta. É claro que as autoridades competentes no local, equipes médicas, né, no IML com necrópsia, que vão verificar a causa de fato desse acidente, mas que as evidências apontam que pode sim ter sido essa queda, já que a profundidade desse buraco é muito grande, 7 metros aproximadamente, para uma instalação futura de um elevador, Lúcio. Pois é, Carol, e o detalhe é que ali não existe câmeras de segurança que possam efetivamente registrar alguma coisa. É uma obra, é começo de tudo. Então, claro que a polícia vai trabalhar, vai investigar para saber se houve alguma coisa, se alguém entrou, esse homem tentou impedir. Estamos aqui conspirando, né? Que ninguém sabe ao certo o que aconteceu, que esse homem estava lá instalando o ar-condicionado e de repente vai parar num fosso de 7 metros de profundidade. No mínimo, é um caso muito curioso que merece todo o carinho da polícia investigar para fazer jus à dor irreparável que essa família está sofrendo agora, e as nossas condolências aí para esses familiares deste trabalhador que tem o nosso respeito.